Olha que nome bonito da nossa aula. Ó, o credo niceno-constantinopolitano. Constantinopolitano, certo? Politano acho que vem de cidade, polis, né? E então deve ser da cidade de Constantinopla. Porque ganhou esse nome por causa de um imperador, Constantino. E aqui está a sede da igreja no Ocidente. A sede da igreja no Oriente é Alexandria, certo? Então, a igreja já estava espalhada, então tinha uma sede no Ocidente e outra no Oriente. Daí que vai surgir um cisma na igreja. O pessoal fala que primeiro o racha da igreja foi na Reforma, mas não. Foi acho que 1100 há uma divisão da igreja do Oriente e a igreja do Ocidente. E já aqui a gente já vê o que tem acontecido com a igreja do Oriente e do Ocidente, e a gente vai ver isso aqui na nossa aula. E tem um texto aí, não tem? Para a gente ler? Você podia abrir nesse texto aí da palavra do Senhor? E eu vou falar para você qual que é. Evangelho de João, capítulo de número 16. João 16. Nós vamos falar aqui, né, o grande problema aqui ainda é a Trindade. Tá? O que vai discutir nesses concílios é a pessoa de Jesus, se ele é só Deus, se ele é só homem, como que se dá se ele é totalmente Deus e homem. Então essa é a batalha que está tendo aqui no concílio de Niceia, e que depois ainda perdura um pouco até uns 50 anos, 60 anos até o concílio de Constantinopla, que vai discutir, além de novo da Trindade, vai falar sobre o Espírito Santo. E eu vou mostrar isso para vocês. Sei que você já leu a revista e sabe mais ou menos como que eu vou caminhar. Você leu a revista, não é? Você estudou e tudo mais. Se eu falasse assim, né? Quem estudou, diga amém. Aí não ficaria aquele uníssono, né? Amém! Mas a gente vai se esforçando aí para a gente aprender mais e mais do Senhor. Vamos ler as Sagradas Escrituras no Evangelho de João, capítulo 16, versículos de 12 a 13. 12 e 13. Diz assim a palavra do Senhor. Quando vier, porém, o Espírito da verdade, ele vos guiará a toda a verdade. Porque não falará por si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará as coisas que hão de vir. Ele me glorificará, porque há de receber do que é meu e vou-lo-á de anunciar. Vamos, faltou, perdão, eu pulei o 12? Jesus amado, gente, estou ruim mesmo. 12 e 13. Tenho ainda muito que vos dizer, mas vós não podeis suportar agora. Quando vier, porém, o Espírito da verdade, ele vos guiará a toda a verdade, porque não falará por si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará as coisas que hão de vir. Vamos orar? Senhor, nós te louvamos e te agradecemos por essa oportunidade bendita, a liberdade que nós temos de nos reunir como igreja e poder abrir as Escrituras e estudar, ó Pai, o que o Senhor nos instrui, o que o Senhor, a Tua Palavra nos direciona na maneira correta de Te adorar e viver para Ti. Abençoa-nos, ó Pai, nesta manhã, e que através desse estudo nós possamos também compreender aquilo que muitas vezes querem atacar a Tua igreja, atacar o Teu povo, ensinar, ó Pai, doutrinas erradas, que nós possamos estar firmes na nossa fé, na compreensão das Escrituras. Assim nós pedimos a Tua bênção e a Tua direção, e que Teu Santo Espírito nos ensine essa manhã. Oramos em nome de Jesus, o nosso Salvador. Amém. É isso que Jesus está dizendo aqui, né? Ele vai enviar o Espírito Santo. Esse Espírito Santo é que vai nos guiar na verdade. Então quem conduz a igreja, ilumina a igreja, é o Espírito Santo, para quando nós lermos as Sagradas Escrituras, entendermos e compreendermos. É um costume, né? Creio que você faz isso. Antes de ler a Escritura, você ora.
Você vê quando a gente ora no começo do culto, mas quando a gente lê a Bíblia e a gente faz uma oração para pedir orientação e iluminação do Espírito Santo. Isso também não quer dizer que se a gente não orar naquele momento e não usar a palavra, ó Senhor, ilumine o nosso entendimento, que Deus não vai iluminar o seu entendimento, tá? Mas a gente está verbalizando aquilo que Deus já sabe que nós vamos orar e colocar. Por isso o Espírito Santo intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Então nós vemos aqui que a obra do Espírito Santo em nós tem dois ensinos, né? O Espírito Santo tem o ministério de nos ensinar e o Espírito Santo tem o ministério de, nos ensinando as Escrituras, nos levar o foco para Jesus. E é isso que o texto que nós lemos aqui diz, né? Tenho ainda muitas coisas que vos dizer, mas vocês não podem suportar agora. Jesus já estava falando da sua morte e da ressurreição, mas os discípulos ainda não estavam entendendo. Por mais que ele dizia, alguns se escandalizavam, porque não estavam compreendendo. E Jesus assim, vocês não vão compreender agora, é só depois. Só no derramar do Espírito Santo é que vai estar claro. Lembra os discípulos no caminho de Emaú? Não estava claro, Jesus explicando desde os profetas até que o foco é Jesus. Jesus parte o pão e ilumina os olhos deles, eles começam a enxergar assim. Não ardia o coração quando ele falava das Escrituras? Então é nesse sentido que quando o Espírito Santo vem, a clareza dissipa todas as dúvidas. Lá em Atos dos Apóstolos, Pedro pregando ali para a multidão, no capítulo 2, e ele vai falando, e as pessoas, mas o que a gente faz agora? Depois de ouvir, ele vai expondo o Evangelho, ali no Antigo Testamento, mostrando que Jesus é o Messias. Aí Pedro fala, arrependei-vos e crê em Jesus. E 3.000 pessoas se convertem naquele dia. Então é o Espírito Santo que vem trazer clareza e levar o foco para Jesus. Está vendo que os discípulos no caminho de Emaús, iluminados pelo Espírito Santo, têm o foco em Jesus. Os 3.000 ali que foram batizados, né, foram convencidos pelo Espírito Santo, o foco é Jesus. O sermão de Pedro é cristocêntrico. Por isso que o Espírito Santo vem para nos ensinar. O Espírito Santo é o Espírito da verdade, Jesus é a verdade, a palavra de Deus é a verdade. Portanto, tudo que o Espírito Santo ensina está coerentemente alinhado com a obra de Cristo, com as Sagradas Escrituras. É nisso que nós cremos, não em adivinhações, não em visões. E ainda que tenham visões, tem que estar baseada nas Escrituras, certo? Vou dizer uma coisa assim, que algumas pessoas têm uma profetada que está claro, certo? Eu posso profetizar aqui na sua vida hoje, certo? Deus está falando comigo, duro que vão ter o corte, né? Aí corta o pastor da igreja presbiteriana profetizando, mas vocês sabem o contexto, vocês me defendem depois, né? Deus está me falando que aqui tem alguém que está passando uma luta muito grande na família, e que até o fim do ano Deus vai agir na sua casa, e você vai vir aqui testemunhar. Quantos aqui passam por luta? Eu não preciso, uma revelação e tudo mais. Todos nós passamos e acontece algo. Mas, eu posso colocar um mas também. Mas atente àquele que tem entrado e tem dividido. Nossa, o pastor está sabendo. Então, gente, é algo... Deus está me revelando que alguém aqui tem dor nas costas. Vem aqui que eu vou orar por você. Quantas pessoas vão vir aqui? Agora, Deus é específico. Deus é específico. Tá? Alexandre, Chapolin, Deus está falando com você. Você está com uma dor muito grande aqui, vem aqui que nós vamos orar com você. Deus é específico. Agora, cuidado, né? Tem o profeta do CPF. Tinha um profeta que ele ia nas igrejas, sabia o CPF da pessoa. Está claro, ele vai visitar uma igreja. Ele entra lá no Instagram, Facebook e tudo mais. Nós, mais velhos, usamos Facebook, né? Aí coloca lá, está tudo aberto. Aí eu sei quem que é a sua família e tudo, e eu venho. Você que gosta, deixa eu pegar uma pessoa aqui, tá? Que aí eu posso profetizar aqui. Você que
Deus está me trazendo aqui, você que toca guitarra. Deus tem uma palavra para você. Você e sua esposa, Patrícia. Certo? Eu sei que você tem muitos irmãos, mas Deus fala com você de maneira específica. Certo? E o número do seu CPF para confirmar é tal. Está aberto isso. Você colocou isso. Aí a pessoa, nossa, o Eduardo que está lá, estou falando do Eduardo, certo? Toca guitarra, está lá, guitar, né? O seu nome lá no Facebook, eu lembrei dele ali. E se é um pastor visitante, você fica, nossa. Gente, o Espírito Santo não é para isso, não. O Espírito Santo é para nos levar para Cristo. O Espírito Santo é para nós vivermos em santidade. O Espírito Santo é para mostrar o caminho da salvação, não para vangloriar o pregador. Se Deus falou algo para mim aqui sobre o Eduardo, eu vou lá com ele. Vem cá, meu irmão, Deus mostrou isso para mim. Quero conversar com você. E não expor aqui para mostrar que eu sou o profeta. Eu sou o revelador de todas as coisas. Se é o Alexandre, eu vou lá falar com o Alexandre. Alexandre, Deus me levou a você para orar pela sua vida, porque você tem passado por isso, assim, assado. Porque a glória, o holofote é de Cristo, e não o meu. Então a gente tem que tomar muito cuidado quando se chama o holofote para si, e não para Cristo. Então muito cuidado. Ai, pastor, pede para Deus revelar com quem que eu vou casar. Não vai ter, filho. Eu vou dizer, a Bíblia já disse. Aquilo que a Bíblia já disse, não preciso falar. A Bíblia diz para você se casar com um discípulo de Cristo, com uma discípula de Cristo. É isso que a Bíblia diz. Certo? Agora, vai evitar de ter problemas? Não. Eu sou discípulo de Cristo, a Bíblia é discípula de Cristo, e nós temos às vezes aborrecimentos. Acontece. Mas o nosso casamento cresce mais do que diminui, porque nós somos discípulos de Cristo. Então eu não preciso, pastor, revela quem que é, ou o trabalho que eu devo ter. Né? Tenho 2 trabalhos, pastor, qual que eu tenho que escolher? Ou aquele que vai glorificar mais a Deus. Os 2 trabalhos, um você vai ganhar mais e outro um pouco menos. Só que você vai ganhar mais, você tem que trabalhar mais, vai ter que deixar sua família. O outro você vai ganhar um pouco menos, mas você vai ganhar a sua família. Está claro, não precisa de revelação. Deus já está mostrando. Mais importante que o dinheiro é a minha família. É isso que as Escrituras nos ensinam. Então não espere vir e falar, opa, é com essa aqui. Tá? Alguns já tiveram isso. Lembro de gente profetizar que fulano, você vai namorar com aquela fulana lá, porque alguém disse. Olha, dá um toque lá na hora de orar, você revela para fulano. E fulano descobriu isso, namorou. Certo? Aí depois descobriu e falou, olha, agora você vai desprofetizar. Aí numa outra vigília, olha aqui Deus está pedindo para separar. E temos que obedecer ao Senhor. Está vendo os cuidados que nós devemos ter? Muito cuidado. Seja sensível à voz de Deus. E a voz de Deus está aqui no Evangelho. Quer ouvir audivelmente a voz de Deus? Leia a Bíblia audivelmente, que você vai ouvir a voz de Deus. Por que eu memorizo, leio as Escrituras? Quando chegam as minhas dúvidas, a palavra de Deus vem ao meu coração e mostra o caminho que eu devo andar. É a palavra de Deus que vai me orientar, e não o meu coração, o meu desejo e tudo mais. Está tendo esse problema aí de a sensualidade das crianças na internet, né? E o rapaz que foi preso é Ítalo. E é interessante que aí mostrando que ele foi em várias igrejas e esses profetas oraram por ele, abençoando a vida dele e profetizando. Busque lá pastores profetizando sobre a vida do Ítalo. Será que por que não profetizou o pecado? Você tem que se arrepender. É isso, os profetas, quando eram levantados, era para levantar o pecado do povo. Pode olhar lá. Não era sobre o futuro. O profeta viu o futuro por quê? Ele lia a palavra. Se vocês andarem nos meus caminhos, obedecerem os meus mandamentos, vocês vão ser abençoados, vocês vão prosperar, o Deus vai estar com vocês, vai estar com a plantação de vocês, com os filhos de vocês.
Mas se vocês desviarem dos meus caminhos, não obedecerem os meus mandamentos, vai se fechar o céu, vocês não vão colher, vocês vão ter lutas, as batalhas. O profeta lia e profetizava para o povo se arrepender e voltar para os caminhos do Senhor. O que nós fazemos aqui no domingo? Lemos as Escrituras. Eu entendo que a igreja está andando por um caminho e Deus nos mostra qual o caminho que nós devemos andar. Pregamos, profetizamos aqui para que você volte aos caminhos do Senhor. É isso. São raras as revelações sobre o futuro. Ezequiel é uma mínima parte, Daniel é uma mínima parte. A maioria é exortação: arrependam-se e volte para os caminhos do Senhor. Por que ele chamava o arrependimento? Porque ele lia as Escrituras. O povo não tinha esse acesso, mas o profeta ensinava e chamava o arrependimento. Se vocês me ouvirem e me obedecerem, comerão melhor dessa terra. Mas se recusar, serão devorados à espada. Por que o profeta Isaías diz isso no capítulo 1? Porque o povo adorava, mas só com os lábios e não com o coração. Trazia o animal, mas o animal ferido, que desprezível, que não conseguia vender, e Deus não aceitava isso. Então, é nesse sentido. Falei tudo, aqui nem dei introdução ao texto ainda. Mas é um alerta para a igreja. É o Espírito Santo que ilumina a nossa mente para que possamos colocar o foco em Jesus. Amém? Então, dentro desse contexto, estava acontecendo problemas dentro da igreja. Heresia estava acontecendo dentro da igreja. O que é heresia? Fala aí, chuta. Pode falar alto. Se errar, errou. Não tem problema. Não vai sair lá na internet. Repete, senhor Raimundo. Qualquer afirmativa fora do contexto escriturístico. Viliano. Uma pregação que não existe. Está faltando ainda. Distorcer a palavra. Ensinar algo errado. Certo? Então a gente vê que dentro ali no início da igreja, já estava acontecendo distorções da palavra, ensinos errados dentro da igreja, e os líderes da igreja começaram a ver e falaram: tem que ter a gente tem que repreender isso. Só que tinha um grupo lá no Oriente, um grupo aqui no Ocidente, certo? Então, como que era por muitos documentos e haviam discussões, e por isso eles tinham que debater sobre isso. Será o que fulano está dizendo é verdade? Ou o que nós estamos dizendo é verdade? Então, heresia significa escolha, opção. É um termo com origem no termo grego aireses. No latim, aeresis. Significa opinião ou sistema ou doutrina. Então, um sistema errado, uma doutrina errada, certo? Uma escolha errada, que vai dizer. Heresia ocorre quando alguém tem um pensamento diferente de um sistema ou de uma religião. Sendo assim, quem pratica heresia é considerado um herege. Então, estava tendo alguns ensinos ali na igreja, um sistema doutrinário contrário àquilo que os apóstolos tinham ensinado. E por causa desse problema começou a surgir algumas seitas, tá? Seita vem do latim secta, significa partido, facção, divisão. O termo reflete a ideia de um grupo que se separa ou distingue de um conjunto maior. Seita é um grupo religioso dissidente que adota doutrinas diferentes das principais ou se distancia de normas e objetivos estabelecidos. Depois dos concílios, é que determina qual é seita e qual não é seita. Tá? Ou o dissidente, o que foi recusado as suas ideias dentro do concílio, ele mesmo montava a sua igreja ou a sua seita, a sua divisão. Tá? É nesse sentido aqui. Então estava acontecendo uma heresia. Para consertar essa heresia, eles estabeleceram concílios. Tá?
Claro que dentro desses concílios tem um conceito já religioso, mas também político. A igreja aqui estava sendo perseguida até o ano 300, mas eles estavam crescendo muito. E os imperadores começaram a ver isso. O quão importante é esse grupo aqui. Vamos apaziguar? Aí tem o Edito de Milão. O Edito de Milão é um edito entre o imperador do Ocidente e o imperador do Oriente, fazem para não legalizar, não instituir como cristianismo como uma religião oficial. Isso vai acontecer depois de Constantinopla, tá? Mas sim da liberdade religiosa e também não mais apropriar dos bens dos cristãos. Então o Edito de Milão, se você pesquisar depois aí, é para apaziguar, para não haver racha dentro do império, ou guerra religiosa dentro do império. E por que dá o Edito de Milão? Porque estava tendo essas brigas, em que uns acreditavam que Jesus não é Deus, e outros acreditavam, não, Jesus é Deus. E aí há um chamado para os bispos do Oriente e do Ocidente se reunirem em Niceia para discutir e estabelecer um credo, o correto, o que nós devemos pensar e crer. É nesse sentido, tá? Então vamos lá. Os credos e as confissões nascem para combater heresias e preservar a união da igreja, já que essas heresias estavam causando divisão dentro da igreja. Agora, eles têm que se reunir para estabelecer o que é correto. À medida em que a história avançou, a igreja precisou elaborar mais claramente pilares de sua fé, a fim de deixar claro ao mundo o ensino das Escrituras sobre o ser de Deus, especialmente quanto ao Filho e ao Espírito Santo. Com respeito a Jeová, não tinha problema. Tinha o credo apostólico já, no seu início, mas agora eles têm que elaborar algo mais, porque ficou ainda deficitário, ainda falta alguma coisa para deixar bem claro quem é Jesus e bem claro quem é o Espírito Santo. Por isso tem o concílio de Niceia e o concílio de Constantinopla. E eles elaboram o credo niceno-constantinopolitano, tá? Mas a gente chama mais credo niceno, para diferenciar do credo apostólico. O credo niceno é um acréscimo para repreender algumas heresias que estavam acontecendo dentro da igreja. Então é isso que nós vamos ver hoje, tá? Então eu tenho que falar um pouco de história para que depois a gente chegue na doutrina, tá bom? Então, o cristianismo havia sido legalizado pelo Edito de Milão em 313, o concílio vai acontecer em 325, e ganhava liberdade para discutir e definir suas doutrinas centrais. Nesse ambiente surgiram debates sobre a natureza de Cristo. Como que é isso, esse Deus que se encarnou? Como que pode? Como que se dá isso? E surge de um bom coração, como Ário. Ário era um sacerdote, um presbítero, um líder da igreja. E aí vai dizer, presbítero de Alexandria, está vendo que é do Oriente? Bem treinado em retórica, com formação em filosofia neoplatônica, carismático, habilidoso em popularizar ideias, buscou defender a transcendência e unicidade absoluta de Deus Pai, temendo que a plena divindade de Cristo implicasse em dois deuses. Está vendo que a ideia é boa? Poxa, eu quero ensinar à igreja que só há um Deus. E que Jesus, mas como que se dá Jesus se as Escrituras chamam Jesus também de Deus? Aí ele começa a elaborar e ensinar isso na igreja do Oriente. Então, ensinando isso, começou a ter divergência entre a igreja do Ocidente. Não, mas não é. Jesus é verdadeiramente Deus. Olha só o que ensinou os apóstolos. E assim, mas como que se dá isso? Como que se dá essa união entre a humanidade, a divindade de Jesus? Tem termos que eles usam, união hipostática, que ele não é um pedaço Deus, um pedaço homem, mas dizer que é 100% Deus, é 100% homem, e é um mistério disso que acontece. Mas nós cremos que Jesus é 100% Deus, porque a Bíblia diz que Jesus é Deus. Nós cremos que Jesus também é homem, porque a Bíblia diz que ele é homem, Jesus Cristo, homem. Então é nesse sentido que há os debates. A ideia de Ário é interessante,
mas só que vai contra as Escrituras, e por isso tem o debate. Esse movimento diário se chamou arianismo. Esse movimento foi condenado como heresia, um ensino errado. Vocês têm que parar de ensinar isto. Foi em Niceia que o cerne do cristianismo ficou claro e estabelecido. Jesus Cristo, o unigênito Filho de Deus, gerado pelo Pai antes de todos os séculos, Deus de Deus, luz da luz, verdadeiro Deus de verdadeiro Deus, gerado, não feito, de uma só substância do Pai. Então, Jesus não foi criado. Mas como que ele existe? Então tem o termo eternamente gerado. Porque gerado já está ali sendo gerado, mas eternamente, não tem começo, não tem fim. Nós vamos viver eternamente, mas a minha vida é finita. Eu tive um começo, não vou ter fim. Jesus não teve começo, não tem fim. Por isso é Deus, só Deus é eterno. Por isso Jesus é Deus. Então, Ele é eternamente gerado. Ele é Deus de Deus, luz de luz. Diferente do credo apostólico, né? Crê em Jesus Cristo, seu único Filho. Aí que foi concebido pelo Espírito Santo. Mas ele não fala dessa união com o Pai. E depois eles vão tratar sobre o Espírito Santo também. Então esse concílio é para discutir isso. A divindade e a humanidade de Jesus. A convocação do concílio de Constantinopla em 381. O concílio de Constantinopla foi em 381. O concílio de Nicéia 325. Primeiro é o concílio de Nicéia, tá? Para dissipar essas heresias que estavam acontecendo. E o concílio de Constantinopla acontece porque ainda ficou dúvidas. Ainda não foi debatido muito sobre essa questão, tanto da divindade de Jesus, quanto com respeito ao Espírito Santo. Persistência do arianismo, mesmo após Nicéia condenar o arianismo, que negava a plena divindade de Cristo, essa heresia ainda tinha muita força, especialmente entre os bispos orientais. O imperador Teodósio queria reafirmar a fé ortodoxa nicena contra os arianos, porque estava causando divisão dentro do império. Então ele quer apaziguar o império. E ele foi um facilitador para que os concílios acontecessem e a igreja andasse de acordo com as Escrituras. Os concílios não são palavras finais de Deus. A palavra final de Deus é as Sagradas Escrituras, mas deram nortes, tá? Baseado na doutrina dos apóstolos. Então a gente vê essas questões sendo discutidas, né? Sobre o Espírito Santo, um novo movimento herético conhecido como macedonianos, ensinava que o Espírito Santo era apenas uma criatura ou uma força, e não Deus verdadeiro. E isso levantou a necessidade de definir claramente a divindade do Espírito Santo. Lembra lá no credo apostólico? Creio no Espírito Santo. Só fala isso. Mas agora eles têm que dizer: o concílio de Constantinopla foi convocado para combater as heresias que negavam a plena divindade do Filho, arianismo, e do Espírito Santo, macedonianos, reafirmando a fé trinitária e consolidando a unidade da igreja. A gente vai comparar os dois credos para vocês entenderem isso daí, tá? Deixa eu ver se consigo aqui. Não, tá. Dá para ler, né? Tá vendo? Ó, Deus continua quase a mesma coisa, tranquilo, mas quando vem para Jesus, crê em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor. Da divindade só fala isso, nosso Senhor. Mas no credo niceno já vai dar muito mais elaborado para explicar e deixar bem claro que Jesus é Deus. Por isso teve que ter esse concílio e se acrescentar isso para que as pessoas, quando fossem professar a sua fé, saber o que estava crendo e confessando a sua fé. Tá? E depois foi concebido pelo Espírito Santo, é igual, e a morte e a ressurreição dele vai ter também parecido, né? E no Espírito Santo, tá vendo? Creio no Espírito Santo e depois uma explicação
Senhor e vivificador, que procede do Pai e do Filho, que com o Pai e o Filho conjuntamente é adorado e glorificado, que falou através dos profetas. E depois os demais são iguais. Só para a gente comparar. Então, eles tinham já antes do concílio de Nicéia um credo, o credo apostólico, não escrito pelos apóstolos, mas baseado na doutrina dos apóstolos. As pessoas, quando iam se batizar ou fazer parte de uma igreja, elas professavam isso: eu creio nisso. Então você pode ser batizado, você crê nas mesmas coisas que nós cremos. Só que como entrou essas heresias com respeito ao Filho e ao Espírito Santo, aí começou a discussão e houve a necessidade de a teologia ser mais elaborada para que quando confessasse a sua fé, pudesse saber. Isso causa divisão também na igreja. Os arianos, que não era só um, era um grupo, eles foram expulsos e deviam ser queimados os livros deles, as cartas deles. E aí cria uma divisão, uma seita. E se você olhar a história, porque eles estão no Oriente, os islâmicos nascem disso, certo? Eles nascem aí já dessas divisões, dessas ideias arianas, de que só há um Deus, então Jesus não é Deus, é um profeta. Maomé que traz essa ideia, de que Jesus é um profeta, mas eu sou o maior dos profetas. Então, para os judeus tem Abraão, um grande profeta, para os cristãos tem Jesus, um grande profeta, mas Maomé, o maior dos profetas, certo? Que tem uma outra revelação. Então, daí dessa ideia de que Jesus não pode ser Deus. E depois a gente vai ver de outras religiões que saem disso, tanto da negação de Jesus como Deus e do Espírito Santo como Deus. E eu vou mostrar para vocês porque que nós cremos que o Espírito Santo e Jesus é Deus. Então vamos lá, vamos caminhar um pouco mais aqui. Deixa eu ver aqui, coloquei a minha... como que a gente define uma seita, Não, daqui a pouquinho a gente vê. Então o texto, teológico do credo. A confissão a respeito de Jesus Cristo em Nicéia ganha novos tons, especialmente nas primeiras declarações a respeito dele, como nós lemos, Deus de Deus, luz de luz, verdadeiro Deus de verdadeiro Deus. Todas essas expressões, em alguma medida, afirmam a divindade de Jesus, tendo como pano de fundo a controvérsia ariana ali do IV século, quando teve o primeiro concílio de Nicéia. A controvérsia do IV século também focaram na terceira pessoa da Trindade. Essa é a razão de a sessão dedicada ao Espírito Santo, no credo de Nicéia, ser mais longa do que a sessão do credo apostólico. Quanto às suas afirmações, o Espírito Santo é Senhor, então usa a mesma palavra ali, de Senhor de Deus, e vivificador, é o que dá a vida, que procede do Pai e do Filho, Então, ele não vem por si só. Assim como Deus Pai envia Jesus, agora Deus Pai, Deus Filho, procedem, envia o Espírito Santo. Como nós lemos, se eu não for, o Espírito Santo não vem para ensinar, para aclarar a mente de vocês. O Espírito Santo habita em nós, verdadeiro Deus. Deus habita em nós. E procede do Pai e do Filho, como o Pai e o Filho conjuntamente, e é adorado e glorificado. O Espírito Santo também deve ser adorado e glorificado. E que falou como que Deus falava no Antigo Testamento, através da sua palavra, o Logos de Deus, que é Cristo, e através do Espírito Santo. Ainda no IV século apareceu o macedonismo, uma das facções do arianismo, ensinando que o Espírito Santo era uma criação do Filho que se destinava a atuar em nós e no mundo, sendo desse modo subordinado ao Filho. Essa heresia foi condenada pelo Concílio de Constantinopla em 381, que estabeleceu definitivamente a identidade do Espírito Santo, que é Deus. Então, como que a gente identifica uma seita? A gente sabe que tem uma heresia, mas como que a gente identifica essas heresias? Alguns usam para maneira didática a matemática, a adição, divisão, multiplicação. Então, nessa ideia a gente entende, pode compreender.
A gente identifica uma seita com a adição, certo? De um elemento a mais. Vou dar um exemplo. Por que os mormons são uma seita? Vocês sabem por que eles são uma seita? Eles não fazem parte das igrejas evangélicas? Eles têm uma Bíblia, né? A terceira testemunha é o livro dos Mormons. Então, as escrituras não é a única regra de fé e prática. Há também o livro dos Mormons. Não tem aquele pessoalzinho que anda com o crachazinho, os elders, né? Elder vem de presbítero, ancião, e tudo mocinho, né? E eles estão para ensinar. E aí eles pedem, né? Olha, você quer que eu dê um ensino na sua casa? E aí ele vai lá na sua casa, lá, e eles dão uma Bíblia, e aí você questiona, né? Eles dão a Bíblia dos Mormons, né? E você lê, eles falam, mas eu questionei, mas a Bíblia é o suficiente. Não. Olha aqui esse texto aqui. Diante de 2 ou 3 testemunhas, será validada toda a verdade. Também, isso está falando de desavença entre irmãos. Não, está falando do Antigo, o Novo e o livro dos Mormons. Entre 2 e 3 testemunhas, toda a verdade vai ser revelada. Então, essa é a verdade, o livro dos Mormons. Quando Jesus, os 40 dias que esteve na terra, né, ele ressuscitou, ficou ainda 40 dias. Ele foi lá nos Estados Unidos e apareceu aos índios Moroni, e lá ele se revelou e trouxe salvação. E aí um dia, depois de muito tempo, um anjo revela para Joseph Smith, na prisão, porque ele estava ensinando uma heresia, certo? Tábuas de ouro, e é escrito o livro dos Mormons. Todo o livro dos Mormons estava nessa tábua de ouro. E onde está essa tábua de ouro que Joseph Smith, que estava na prisão, escreveu? Essa tábua de ouro o anjo levou de volta. Então a gente não tem essa tábua de ouro aí escrita pelo anjo. A Bíblia foi escrita por anjo? Deus veio e escreveu com o dedo dele aqui? Foi escrito por homens, falhos como nós, mas iluminados, cheios do Espírito Santo. Diferente do meu livro. Eu não tenho livro, mas vamos dizer que eu tenho um livro, tá? O meu livro eu também orei, mas não é inspirado como as Escrituras. Há palavras ditas verbalmente de Deus? Tem palavra. Tem palavra que Deus escreveu? Tem também lá no livro de Daniel. Mene, mene, tekel, pesatim, né? Fosse pesado e fosse dado em conta. Deus escreveu com o dedo dele. Deus tem dedo? E fala o texto lá que o dedo de Deus escreveu as tábuas da lei. É uma maneira de dizer que foi Deus que colocou aquelas tábuas, mas não foi o dedo, Deus foi lá com o dedinho dele. Como Moisés quer ver Deus, aí Deus fala, olha, eu não posso me revelar a você, você vai morrer, você vai ser consumido pela minha glória. Mas eu vou passar entre a fresta aqui, as minhas costas. Espírito tem costa? Mas é só para entender que eu vou passar um pedacinho da minha glória. Eu vou permitir isso a você. Tanto que quando ele vê esse pedacinho da glória de Deus, o rosto de Moisés fica resplandecente. E ele tem que colocar um véu para que as pessoas possam conversar com ele. Só que essa glória um dia some. Vou colocar do meu jeito aqui, tá? Um dia Moisés acorda e olha no espelho e não tem mais a glória. E agora, esse povo já me desobedece com essa glória de Deus. Imagine eu sem glória. Ele continuou com o véu. Onde está isso, pastor? Está lá, quando Paulo fala. Os judeus ainda, quando o judeu vai ler as escrituras, eles põem um véu sobre a cabeça, um pano, como que chama aquilo lá? Uma estola, né? Pode ver, eles usam um negocinho. Quando eles vão ler as escrituras, eles cobrem a cabeça para ler as escrituras. Porque Moisés e Paulo fala, eles não compreendem que em Jesus Cristo é retirado o véu. Alguém acha para mim esse texto, tá? Que em Jesus Cristo é retirado o véu? Manda para mim para vocês entenderem o que eu estou querendo dizer. O texto que é. Então a gente vê que heresia sempre tem uma revelação a mais. O islamismo, eles têm como que chama a Bíblia deles?
A Torá. Não, Torá Alcorão. O Alcorão. Há uma outra revelação. Entende? Outro que não tem... os adventistas. Ellen White. Você crê nas escrituras sagradas? Creio. E também nos escritos proféticos de Ellen White. Ellen White é profeta igual os profetas do Antigo Testamento. E eles vão afirmar ali categoricamente que houve um milagre. Ela escreveu sozinha ali aqueles textos. E eles dão uma disfarçada. Antes, um bom tempo atrás, vinham os estudantes da Adventista aqui, que eles faziam teologia e vinham saber como que era a nossa liturgia. Então eles vinham aqui e aí a gente conversando tudo, e a gente vai ficar lá em cima, a gente vai anotar. Não, tudo bem, pode participar. Tá. E aí uma vez eu perguntei para uns, eles ficam meio incomodados, tudo. Falei, olha, e aí, como que é esse negócio do sábado? A gente guarda o domingo aqui, tudo. Eu sou salvo? Bem, que não sei o quê. Não, seja claro. Eu falo para você, se você ter Jesus e o sábado, vai para o inferno. E se eu guardar o domingo e não o sábado, vou para o inferno? Não falou. Mas no livro que eles entregam lá, a Grande Revelação de Ellen White, eles distribuem muitas vezes, está lá, né, que aqueles que guardam o domingo, né, é a marca da besta, que eles não têm salvação. O Ellen White diz que eu não tenho salvação. Para eu ser salvo, eu tenho que guardar o sábado. É Jesus e mais alguma coisa define uma seita, sabe? Adicionar mais alguma coisa, se torna uma seita. Ou subtrair algo da pessoa de Jesus, da divindade de Jesus. Como os testemunhos de Jeová, não creem que Jesus é Deus. E o Espírito Santo é apenas uma força. Assim como os mormons também, Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos... Igreja de Jesus Santos, Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias, né? É difícil falar, né? Como presbiteriano. Nossa, a primeira vez que a pessoa vem aqui, se fosse assim, creio na igreja presbiteriana, graças a Deus que não é na igreja presbiteriana que salva. Só na dicção já ia ser difícil. Achou o texto aí de Moisés? 2 Coríntios 3, vamos lá? 6. Eu falei 3. Não precisa gritar comigo. Eu também sou normal, que nem eu errei. A gente fica nervoso, gente. Vai batizar, você pegar minha mão aqui, está gelada, certo? Eu fico nervoso. 2ª carta aos Coríntios 3. Eu estou no 3. Qual? 15. Isso, 3:15. Mas até hoje, quando é lido Moisés, ele está falando, né, a Torá, os 5 primeiros livros, o Pentateuco, quando faz a leitura da antiga aliança, o mesmo véu permanece, não lhe sendo revelado que em Cristo é removido. Mas até hoje, quando é lido Moisés, o véu está posto sobre o coração deles. Então, aqui no versículo 13, ó. E não somos como Moisés, que põe o véu sobre a face, para que os filhos de Israel não atentassem na terminação do que se desvanecia, para que eles não olhassem que a glória desvaneceu, acabou. Por isso ele colocava ainda véu, como, olha só, como um disfarce. Pecador como nós, às vezes a gente coloca um disfarce, põe roupa bonita, pastor e tudo mais, mas é pecador. Nós somos falhos. Eu vou decepcionar vocês. Espero que quando eu decepcionar você fale comigo. Uma pessoa ficou decepcionada por mim que eu proibi de subir na galeria. Me chamou de Alexandre de Moraes. Isso é uma ofensa muito grande, irmãos. Podia ter chamado de palmeirense, corintiano até, né? Eu magoo, mas por que não fala, pastor Nilton? Olha, eu não gostei que o senhor fez.
Galeria está lá para quê? A gente fez galeria para ter. Tá certo, minha irmã, me perdoe, me desculpa. Eu falho, eu erro, eu sou normal, tá? Me perdoe se eu ofendi você alguma vez. Mas Alexandre de Moraes tem um cabelinho ainda. Gostaria da conta dele, né? Aí a gente gostaria, tudo mais. Ah, tá bloqueada? Não quero conta. Não quero. Vamos lá. O Mar, você viu que o Mar saiu, né? O Mar saiu. Então, gente, é isso daí. Por que eu estou falando isso? Moisés, do que diz eles tiram da divindade, certo? Eles tiram a divindade de Cristo e do Espírito Santo. Eles também multiplicam, né? Essa multiplicação é colocar outras coisas para ser salvo. Então eu preciso de Jesus e o sábado. Eu preciso da igreja, a igreja que salva. Tem pessoas que é Jesus e mais alguma coisa. Sai fora disso. É Jesus e os 5 pontos do calvinismo? É Jesus e a confissão de fé de Westminster? Não, é só Jesus. É Jesus e o meu pastor, o pastorzinho? Não, é só Jesus. Cuidado com coisas que colocam elementos a mais, certo? Que você tem que adorar para ser salvo. E também divisão, né? Que todas as outras estão erradas. Só nós estamos certos. Essa é uma seita. Eu estou separado de tudo. Como a congregação cristã. Para a congregação cristã, as mais tradicionais, só eles são salvos. Tanto que tinha uma questão, né? Que a gente só dá a paz de Deus para quem é um irmão. Não tem isso? Quem era da congregação, né? É só a paz de Deus para quem você encontrava, chamava alguém lá em casa, sabia que você era crente, eu respeitava tudo, você é pastor, tudo, mas paz de Deus só para quem é da igreja, deles. A gente não tem essa questão de paz de Deus. E a gente sabe as pessoas de onde é pelo cumprimento, né? Já viu? Né? Graça e paz, de onde que é? Comunidade. As comunidades é graça e paz. A paz do Senhor. Assembleia. Boa noite. Igreja presbiteriana, gente. Boa noite, meus irmãos. Tudo bem? Até no carregado da Bíblia, você sabe. Certo? Quem carrega a Bíblia assim, assembleiano. Né? Quem carrega a Bíblia assim, é de comunidade. Pode ver as mulheres. E presbiteriano? Aí coloca uma Bíblia aqui, outra aqui, outra aqui. Os filhos vão chegando, o marido e a esposa ficam com a Bíblia assim para lá e para cá com a Bíblia. Aí você sabe, aquilo é presbiteriano, está com um monte de Bíblia em cima do outro. Que eles vão correr para lá, o marido vai para lá e a mulher fica com um monte de Bíblia. Aula do pastor Nilton também é cultura. Eu fico imaginando as pessoas que ficam assistindo depois, né? E ficam só ouvindo. Eu falo, meu Deus do céu. Eu não consigo dar aula assim, sabe, palestra. Que eu converso com vocês aí, paciência comigo, tá? Tem uns caras que dão palestra, né? Ele não dá uma bolinha fora assim, vai falando, tal, acontece alguma coisa lá, eu não, mexe alguma coisa, falou, fulano, não sei o quê, tá? Ora pelo pastor. Interação, isso é bom, né? Interação, eu estou dando aula para vocês, não para quem está lá. Não, para você que também está assistindo em casa, mas também para as pessoas que depois vão ouvir, certo? Tem que ter um cuidado, gente. Que assim, é dureza. Pode escrever aí, viu? Pode compartilhar, participar da aula aí, que você que está em casa. Pode perguntar também. Então, tem essa aí. Então, adição, multiplicação, divisão e subtração. A gente tem que ter cuidado com essas coisas dentro de uma heresia. Por isso, pode? Não, Alá não é. Ela está perguntando se Alá é o nosso Deus. Segundo as Escrituras, não. Ele tem características que não é Jeová, certo? Ele ainda que tenha designações, Alá é bom, Alá é misericordioso. Mas o que Alá diz, certo? O céu de Alá, o inferno de Alá, Ixalá, né? A gente vê que é totalmente diferente, certo? Se você perguntar até para ser mais claro, você pergunta para nós, Jeová é Deus? Jeová é Deus. Mas você perguntar um muçulmano, você perguntar um judeu falar de um israelense, de um muçulmano, que Alá é Deus, fala, não, não é Deus não. Deus é Jeová, certo? Então eu não considero Alá como Deus, tá? Se pegar ao Corão,
Ali tem ensinos que não mostram desse Deus de amor, de graça, misericórdia. Não chama Deus de pai. O muçulmano não chama Deus de pai. E nem o judeu chama Deus de pai, só nós. Jesus falou, Deus, Pai nosso que estás nos céus, o nosso Pai. Ele é Deus de amor, de misericórdia, de graça, de perdão. Ele nunca vai condenar o inocente. Mas gente, tem algumas coisas que a gente não entende. Mandou a pessoa para o inferno lá. Mas saiba, Deus é sábio, Ele nunca vai condenar o inocente. Eu vi agora que o Ed René não crê que as pessoas vão ser churrasquinho o resto da vida, tudo assim. É bonito, gente. Eu sei que, como eu falei para vocês, quando eu falei sobre o inferno, a ideia é boa, mas eu sigo não o meu coração, mas as Escrituras, sabendo que Deus é justo. E Ele vai mostrar essa justiça dEle para nós. Espere Ele mostrar essa justiça e aclarar todas essas questões. Mas confie na palavra do Senhor. Senão começa a criar heresias. Já que não tem inferno, eu vou viver a minha vida como quiser. Ou como volta de Jesus, né? Tem 3 voltas de Jesus. Deixa a primeira passar, aí tem a segunda chance. Eu acordo, Jesus veio mesmo. É verdade mesmo que eles diziam. E agora eu vou acertar a minha vida. A Bíblia fala que no abrir e fechar de olhos, 2 estarão no campo, 2 estarão trabalhando, um será deixado, outro será levado. Os anjos vão separar os bons dos maus, certo? Não tem segunda chance. E Deus vai tratar com misericórdia, com graça de todos nós. Confie naquilo que Deus nos ensinou, o que não está revelado, certo? Confie na palavra do Senhor e não que não está revelado ainda. Nesse sentido. Então, grupos que adotam ideias próximas ao arianismo. Olha só, lá atrás, perdura até hoje. Testemunhos de Jeová são frequentemente classificados como os arianos modernos, tá? Eles acreditam que o Pai Jeová é o único Deus verdadeiro, mas Jesus foi a primeira criação de Deus, uma criatura subordinada e um agente na criação de todas as outras coisas. Negam que o Espírito Santo seja uma pessoa divina distinta. Para eles é só uma força, não é pessoa. Nós cremos que o Espírito Santo é pessoa. Ele sente, ele fala, ele se entristece. Força não se entristece, força não se alegra. Apesar dessas semelhanças, as testemunhas de Jeová rejeitam o rótulo de ariano e destacam algumas diferenças, como a crença de que o filho pode conhecer plenamente o pai, algo que Ário negou. Então eles creem que Jesus é uma divindade ali, mas inferior, não igual. Os unicistas, o grupo Voz da Verdade, eles que cantam, né? Aquilo que parecia impossível. Eles são unicistas, ele briga lá. Não, que tal, fala lá, o Espírito Santo não tem, que o Jesus não era verdadeiramente Deus. E uma igreja forte, com vários cânticos que as igrejas cantam. Mas são unicistas, negam que Jesus Cristo é Deus. Isso é uma heresia muito grave. E eles creem que eles estão na verdade, e as outras estão na mentira. E isso faz de uma seita. Também rejeita a doutrina da Trindade, frequentemente vê Jesus como um ser distinto de Deus, dotado de autoridade ou plenitude, porém não consubstancial, não igual. Uma visão que ecoa do arianismo. Desculpa, você queria tirar uma foto aí, tá? Quem precisar dos slides eu posso oferecer aí, tá? Temos também aí a Igreja dos Mórmons, né? Que apresenta uma teologia não trinitária. O Pai, o Filho e o Espírito Santo são seres distintos, com papéis distintos, embora unificados em propósito. Embora haja similaridade com o pensamento subordinacionista, um reflexo indireto de algumas ideias arianas, as diferenças doutrinárias são substanciais, como a igualdade do poder e glória entre Pai e Filho. E tem muitas outras coisas. A gente, quando morreu, eu fiquei sabendo que, dentro das ideias dos mormons, nós vamos ser Deus em um planeta. Certo? Você Deus em um planeta aí e tudo mais. Então tem umas coisas assim bem erradas. É bonito os corais dele, gente. É bonito, mas não basta ser sincero, tem que ser correto, tá? Os testemunhos de Jeová são sinceros nas suas ideias, na sua adoração, mas não são corretos segundo as Escrituras. Então a base bíblica, né? Por que nós cremos na Trindade?
porque lá em Mateus, batizando em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo, dando igualdade. Portanto, façam discípulos de todas as nações, né? Batizando, de cima aqui, Mateus 3, o batismo de Jesus, né? Jesus está ali, sai da água, o Espírito Santo vem em forma de, como pomba, não era uma pomba, o Espírito Santo não é uma pomba, tá? Mas é em forma de pomba, parece que vinha algo descendo, pousou sobre Jesus. E Deus fala, né? Este é o meu filho amado, a quem eu tenho muito prazer. Então a gente vê aí a trindade dentro dessa questão aqui. E batismo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. A graça do Senhor Jesus, né? A bênção apostólica, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo seja com todos vocês. Olha a ação de Deus na nossa salvação. Eleitos segundo a presciência de Deus Pai, em santificação do Espírito Santo, em aspersão do sangue de Jesus Cristo. A trindade na nossa salvação. Ora, os dons são diversos, mas o Espírito é o mesmo. Então, o Espírito é o mesmo. Também há diversidade nos serviços, mas o Senhor é o mesmo, Senhor Quírios, Jesus. E há diversidade nas realizações, mas o mesmo Deus opera tudo em todos. Então, na ação de Deus em nós, a trindade, na nossa vida. Em Gênesis, façamos o homem. Para que esse plural? Ele estava falando para os anjos. Façamos anjos, façamos o homem à nossa imagem e semelhança. Nós somos imagem e semelhança de anjo? Não, por isso ele estava falando a trindade, o conselho eterno. Quando fala de conselho eterno, é grupo, certo? Trindade, entre eles, fazendo ali, planejando a nossa salvação. Então, façamos, está no plural. No Antigo Testamento, em Isaías, Jesus falando, o Messias, né? O Espírito do Senhor está sobre mim, o Espírito Santo, porque o Senhor, Jeová, me ungiu para pregar boas novas aos quebrantados, enviou-me a curar os quebrantados de coração, a proclamar libertação aos cativos, a pôr em liberdade os algemados, a pregoar o ano aceitável do Senhor e o dia da vingança do nosso Deus e consolar todos os que choram. Esse texto está lá em Lucas, quando Jesus pega o rolo para ler no dia da liturgia lá, ele chega lá, lê aqui para a gente. Ele lê isso daqui e ele fala, hoje se cumpre essa profecia. O pessoal fica doido, né? Quer apedrejar ele e tudo mais. Finalizando, né? Cremos em um Deus que subsiste em 3 pessoas, Pai, Filho e Espírito Santo. Eles têm a mesma substância, sendo também iguais em honra e poder. Esse é o centro da fé cristã, legado pelas Escrituras, elaborado nos credos dos primórdios da igreja. Então nós cremos em Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. Mesmas substâncias, pessoas diferentes, mas a mesma substância. É um mistério, a trindade. O credo niceno-constantinopolitano buscou esclarecer aquilo que as Escrituras ensinavam sobre a natureza trinitária de Deus, com ênfase na segunda e terceira pessoa. Assim como a igreja dos primeiros séculos precisou ir e se aprofundando no conhecimento do Senhor, a fim de deixá-lo mais claro para si e para o mundo, também nós hoje, porque aqui estamos estudando isso hoje, precisamos nos aprofundar e afirmar nossa fé, a fim de defendê-la, anunciá-la, para que os homens se rendam aos pés de nosso Deus. É conhecer a nossa fé, repreender as heresias e ensinar o que as Escrituras diz sobre a salvação em Cristo Jesus. Que essa salvação é pela graça e não pelas obras. Se aprofunde, conheça. Essa primeira parte foi sobre credos. A partir da semana que vem, sobre confissões. O que a confissão traz para nós sobre Deus, sobre o homem, sobre a volta de Jesus? As confissões vão explicar mais detalhadamente os pontos centrais da nossa doutrina, tá bom? Então semana que vem a gente já começa a trabalhar as confissões, a confissão de fé de Westminster, mas não tem só essa, há outras confissões também que a nossa igreja adota. Alguma dúvida? Alguma pergunta? Vamos encerrar então? Vamos colocar em pé? Vamos orar? Deixa eu ver, tem um presbítero aqui. Quem está aqui de presbítero? Para eu chamar para orar. Não? Vamos orar?
Senhor, eu te louvo e te agradeço por estarmos aqui estudando história, estudando ao Santíssimo Deus também a Tua Palavra, para podermos dar razão da nossa fé. E também que nós não devemos ser contaminados por ensinos, ó Pai, às vezes até interessantes, mas que nos levam para longe do Senhor. Que o Teu Santo Espírito possa estar iluminando o nosso entendimento para compreender a palavra do Senhor e que nós possamos viver de acordo com a Tua vontade. Abençoe a Tua igreja, abençoe o Teu povo. Nos dê, ó Pai, um ótimo dia na presença do Senhor e que possamos sempre glorificar o Teu nome através das nossas vidas. Oramos em nome de Jesus, o nosso Salvador. Amém.